Deus abençoe. Estou muito feliz por estar aqui a primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas outras oportunidades. Eu louvo a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Salles, missionária Raquel. Que Deus abençoe não só o senhor e a sua família, mas toda a sua igreja. Muito obrigado pelo carinho. Trago um abraço do meu pastor ao senhor e a todos os seus obreiros, aos pastores que bondosamente me receberam aqui nesta casa. Eu sou de Goiânia. Meu nome é Mac Anderson. É isso mesmo. Não sou dos Estados Unidos, nasci no interior de Goiás, e meus pais acharam esse nome, não sei aonde, e colocaram em mim. Mas graças a Deus. Quando meu pai estava afastado, resolveu voltar para a igreja, e foi na Assembleia de Deus. Quando eu cheguei na Assembleia de Deus com os meus pais, eu tinha 10 anos de idade. Eu tinha 10 anos. Eu sirvo ao mesmo pastor na mesma igreja há 30 anos. Quem é bom de conta aí já fez a minha idade, rapidinho. Somou 10 com 30, tá? Eu fui num congresso de jovens e a menina disse: quantos anos o senhor tem? Eu falei: 40. Ela disse: não parece. Parece bem mais. Mas eu tenho 40 anos. Tenho 40 anos de idade. Estou na mesma igreja há muitos anos. Estou casado há quase 20. Né? Eu me casei muito jovem, com 21 anos, com a minha esposa, Susan Carla. E nós estamos na igreja, ela está lá desde criancinha e eu cheguei aos 10 anos na nossa igreja. Algumas coisas que eu e minha esposa não abrimos mão. Terça-feira é o culto da palavra. Onde o senhor prega, pastor Marquinhos? Lugar nenhum. Eu tenho que sentar para ouvir o meu pastor presidente. Às vezes, uma vez no mês, eu vou em algum lugar para atender algum amigo, mas normalmente na terça-feira eu estou sentado ali. Não faltamos à ceia do Senhor, de forma alguma, e no domingo à noite. Eu poderia estar pregando em qualquer lugar, mas eu preciso ceiar com os meus filhos na igreja. Outras coisas que eu não abro mão é estar ofertando na casa de Deus, ser dizimista na casa de Deus. Meus filhos já são dizimistas, né? Nós temos 3 filhos, e estar ali. Há 10 anos eu apresento o programa de TV do meu pastor. Pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Eu tenho muito medo de árvore alta sem raiz. Gente que anda por aí, que você não sabe de onde vem, para onde vai. Está igual o diabo, está por aí de rodear a terra, né? Você não sabe cadê. Esses dias falaram para mim, eu dirijo um culto na quarta-feira, pastor, toda quarta. Semana passada o pastor Cleiton Queiroz esteve lá com a gente, foi o meu pastor mesmo que pregou. Eu tenho um culto toda quarta, só que ele começa 10h30 da noite e termina 1h30 da manhã. Toda quarta. São 1.500 jovens reunidos na quarta-feira, adorando ao Senhor. Chama Casa do Oleiro. Aí de vez em quando alguém me liga: leva fulano aí, prega demais. Eu estou cansado de gente que prega demais e vive de menos. Não estou muito interessado, não. A distância entre o que você prega e o que você vive revela seu caráter. Eu sei que em Marabá não acontece, ninguém liga para o senhor para pedir pregador, para ver, eu sei, eu tenho certeza disso. Mas lá para mim, de vez em quando, leva fulano aí, ele vai ficar em Goiânia 30 dias. Eu falei: oi? 30 dias? Ele não ceia, ele não congrega, ele não tem família, ele não beija na boca, não? Achei que ele era um ser humano. Como não tem? Aí um deles falou assim para mim: rapaz, você tem que parar com essa bobeira, negócio de casais. Eu não tenho confusão com a minha mulher. Falei: lógico, você fica 40 dias fora de casa, vai morar com ela para você ver. Não te dou um mês, já tem confusão armada já. A melhor definição que eu encontrei para a família é a união de vários pecadores. Uma hora vai dar um B.O., né? Pode ter certeza. Então não existe família perfeita. Vou falar alguma coisa aqui. Estou casado há quase 20 anos. Minha esposa me deu 3 presentes. O Christopher tem 14 anos, é o mais velho. Eu batizei ele nas águas agora em dezembro. Ele me pediu, eu discipulei ele. Nunca falei nada, nunca forcei. Ele falou: pai, o senhor me batiza? Eu falei: batizo. Eu desci o Christopher nas águas no mesmo tanque que eu fui batizado aos 12 anos. Agora imagina a minha emoção, chorei, né? No carnaval, estava pregando em Brasília, alguém me passou um zap: o Christopher, aqui no Congresso de Goiânia, acabou de ser batizado com o Espírito Santo. E ele tem me dado muita alegria. Tem um menino estudioso, tem boas notas. E tem um Frederico de 10 anos, gosta de esporte, gosta de jogar bola. É um menino muito ativo, muito inteligente. É lindo, 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 lindo. A cara do pai, ele tem sido um presente. E tem o Nicolas. O Nicolas tem 8. O Nicolas tem 8 anos e ele, gente, eu tenho certeza, a gente que é pai, né? Ele vai ser pregador do reteté, ele vai ser pentecostal. Porque ele é estressado, grita muito, fala alto. Eu acho que ele vai
seguir essa linha forte aí do mistério. Então eu não tenho, missionário, eu não tenho meninas, Deus só me deu rapazes. Eu costumo dizer que eu tenho duas mulheres na minha vida, minha mãe e minha esposa. Esse dia eu fiz um banner e pus na rede social. Tenho duas mulheres na minha vida, uma me deu a vida e a outra a razão para eu viver. Aleluia! Senti um clima tenso, não é inveja não, né, irmão? Se for, respira fundo. É uma brincadeira. Abra sua Bíblia, por favor. Marcos, capítulo 2. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2. Quem encontrou aí? Alguns dias depois, entrou outra vez Jesus em Cafarnaum, e soube-se que Jesus estava onde? Está escrito aí, em? Não é numa casa, é em casa. Logo se ajuntaram tantos que ainda nem aos lugares junto da porta cabiam, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram ou quebraram o telhado onde Jesus estava, fizeram um buraco e baixaram ali o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E aí estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que Jesus diz blasfêmias? Quem é ele para perdoar pecados? Só Deus pode perdoar. Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava em seus corações, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: levanta, perdoados estão os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantou-se logo, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém. Aleluia. Antes de entrar no texto, eu não sei se você já prestou atenção, já vou entrar no assunto família. Todas as vezes que Jesus curava um paralítico, a ordem era a mesma: pegue sua cama e leve para a sua casa. Tira a cama daqui porque está atrapalhando. Dá de presente para alguém. Joga fora. Leve para a sua casa. Por quê? Eu não sei há quantos anos esse homem está nessa maca, mas já tem um tempinho. No tanque de Betesda, o homem estava naquela maca há 38 anos. Se eu estou há 38 anos em cima daquele negócio sujo, embaraçado, aquele negócio que me lembra só coisa ruim, a primeira coisa que eu ia fazer, senhoras e senhores, o dia que eu levantasse, eu ia jogar aquela cama fora. Jesus manda levar para casa. Imagine comigo esse moço aqui de Cafarnaum, daqui 5 anos, curado, íntegro. Agora, se ele não era casado, casou. Se ele não trabalhava, está trabalhando. Ele não pode comprar um carro zero, mas pelo novo ele já tem, com ar-condicionado. Ele está bem, você concorda comigo? Que agora ele vai viver uma nova vida. Aí daqui 5 anos, na segunda-feira de manhã, ele se levanta animado. Quando ele sai do quarto, que ele sai para a vida, que ele passa na sala, o que está no cantinho da parede? É para ele se lembrar de 2 coisas. Para ele nunca se esquecer de onde ele saiu e quem foi que tirou ele de lá. O problema dessa geração é que tem muita gente que já esqueceu a marca, não sabe nem onde é que está. Tem gente que se acha, tem muita gente achando que é por causa dele, que é ele. Tem gente que não pode brincar de pique-esconde, ele se acha. Sabe como é que chama isso? Ingratidão. A ingratidão é a vitamina que alimenta a amnésia do mau caráter. Seja grato a Deus. E nunca se esqueça, foi Ele quem te tirou de lá. E foi Ele quem te colocou aqui. O texto diz que Jesus estava onde, hein? Em casa. Jesus está na sua casa, sim ou não? Pode dizer amém, amém, está sim, está sim. No final de pergunta, você me responde de novo. Todos nós sabemos que o homem, filho do homem, não tinha onde reclinar a sua cabeça.
Jesus mora nessa casa, mas a casa não é dele. Até porque Jesus não tem nada a ver com Cafarnaum. Jesus nasceu em Belém da Judéia, a mesma cidade onde nasceu Davi, a casa do pão. Belém ficava na Judéia, a 9,5 quilômetros de Jerusalém. Você já deve ter ouvido falar de Belém, a casa do pão. Rivelino, jogador, na época da seleção, primeira vez que ele veio jogar aqui em Belém do Pará, perguntaram para ele o que ele estava achando da cidade. Ele disse: eu estou muito feliz. É a primeira vez que eu venho na cidade onde nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu queria deixar bem claro que Jesus não nasceu em Belém do Pará, né? Ele nasceu em Belém da Judéia, longe, né? É do outro lado do mundo. Lá em Belém, por que Jesus nasce em Belém? Só para te relembrar e refrescar a sua memória. Na verdade, José, ele estava na época de fazer parte do alistamento e o recenseamento do povo. E a comarca a qual José pertencia era em Belém. Então ele tem que ir para Belém e leva Maria. Por que ele leva Maria? Porque ela é uma adolescente de 14, 15 anos. E não estava muito fácil explicar para o povo que ela estava grávida do Espírito Santo. Não era tão fácil explicar: ela está grávida do Espírito Santo. Ah, beleza, tudo bem. Não tudo bem. Então, para que não desse nenhum problema, ele pega ela, mesmo grávida, põe no jumento e leva. E aí, menino, chegou a hora de nascer, você sabe, não interessa onde é. Chegou. E aí, para que se cumprissem as profecias, Jesus nasce em Belém. Um anjo aparece, manda fugir para o Egito. Na volta do Egito, não manda voltar para Belém, não são de Belém, mandam para Nazaré. Quando manda para Nazaré, Jesus passa a sua vida em Nazaré. Provavelmente José morreu cedo, a Bíblia não conta mais a história de José, mas tudo que Jesus ensinou, ele aprendeu em Nazaré. Ele foi criado em Nazaré. Quando ele completa 30 anos, vai iniciar o seu ministério, e ele precisa de um lugar que geograficamente seja melhor, para que ele possa cumprir a sua missão. E ele escolhe Cafarnaum, que fica em frente a um lago de água doce, água do Rio Jordão, um lago de água doce chamado Mar da Galileia. Ao lado de Cafarnaum tem Tiberíades, tem Tábiga, também está ali Genezaré. Do outro lado está Gadara, hoje chamada Curse, em frente a esse lago. Jesus escolhe esse lugar para morar. E ele escolhe a casa da sogra de Pedro. Para mim, dos 12 apóstolos, Pedro é o mais crente. Ele mora com a sogra, leva todos os amigos para morar lá também. Um dia chega, ela ficou doente. Ela deu febre, porque era muita gente numa casa pequena. Mas aí Jesus curou a sogra de Pedro. Lá na frente, Pedro traiu Jesus, ficou tudo igual. E eles ficaram quites. Isso é só uma brincadeira, não tem nada a ver. Não é sempre que Jesus está em casa. Se você observar na Bíblia, os quilômetros que Jesus andou não foram tantos, mas ele andou em algumas regiões. Mas não é sempre que Jesus está em Cafarnaum. Ele não pode estar lá sempre, mas ele escolheu essa casa para ser um hóspede permanente. E o texto diz agora que ele estava em casa. Quando a sogra de Pedro ficou com febre e que Jesus a curou, o texto diz assim: e a cidade inteira desceu até ele, e todos foram curados. Ele atendia todo mundo. E agora, mais uma vez, ele está em casa. Não sei como é que o povo descobriu. Passaram no grupo do WhatsApp, postaram no Facebook. Alguma coisa aconteceu e a casa lotou. E quando a casa estava cheia, e disse: soube-se que ele estava em casa. E aí começa um processo que eu quero conversar com você. Quais as características de uma casa que Jesus mora nela? O que acontece numa família quando Jesus está inserido no contexto da casa? Não é uma visita, não é um passante, Jesus está em casa. Aí eu te perguntei se Jesus está na sua casa, você disse sim. Vou te fazer uma pergunta: posso colocar na sua casa câmeras escondidas? Vou achar Jesus lá? Pastor, o senhor vai ver ele andando? Não, nas suas palavras. O que me revela alguém cheio do Espírito Santo não é falar em línguas aqui. É como você usa a sua língua para tratar as pessoas na sua casa. Não é talento, é fruto, caráter. Porque aqui a gente se esconde atrás de uma reputação. Concorda comigo? A única palavra que não existe no dicionário da família é reputação. Como é que você cuida da sua reputação em casa? Tem jeito não. Aqui na igreja você pode ser pastor, reverendo, bispo, apóstolo, Jesus Júnior. Em casa é o Zé. Não tem pastor em casa, não tem apóstolo em casa. Não, eu sou juiz de direito. Na sua casa você não é nada. Sua mulher te enfrenta, seu filho desobedece, o cachorro te morde. Não tem, é casa, família.
O lugar onde nós revelamos a veracidade da nossa fé cristã é em casa. Porque aqui na igreja eu posso dar um aleluia. Tem uns irmãos que dão um aleluia. Sabe aquelas aleluia afinado? Eu fico com inveja. Tem um irmão na nossa igreja que fala aleluia. A mulher do lado, eu te conheço. Eu não perguntei se você sente a presença dele na igreja. Eu perguntei se eu vou ver ele com câmeras escondidas na sua casa. Ora, se tem pornografia no meu quarto, se tem gritaria, se eu espanco os meus filhos, se eu maltrato a minha mulher, se tem palavrão, senhoras e senhores. Eu não me impressiono com gente que prega, com gente que canta, não me impressiono. Não é difícil ser crente aqui. Quem falou? Aqui é fácil. Por que eu falei câmeras escondidas? Porque se eu te fizer uma visita, você vai fazer de tudo para me provar que Jesus está lá. Como é que você recebe visita? Os meninos é treinado, o cachorro é amarrado. Eu fui jantar numa casa, o banheiro estava tão limpo, falei, traz o prato, eu vou comer aqui. Eu fiquei pensando, será que é assim o tempo todo? Não pode ser. Não, o marido, pastor, ele tratou a mulher, pensa num gentleman. Entrei no carro, minha mulher falou, tá vendo? Falei, quero ver agora que eu saí. Porque casamento não muda ninguém, só tira a máscara. O pai vai no quintal quando tem visita e diz, querido Joãozinho, filho gostoso, maravilhoso, cheiroso, príncipe do papai, por favor, vamos almoçar? O menino, pai, é o senhor, puxa vida, é o senhor, pai. Quando todo mundo sai, quando só fica vocês, olha como Deus é lindo. Criador dos céus e da terra, do universo. A Bíblia diz que Ele criou as estrelas, colocou o nome e chama as estrelas pelo nome. O céu é o seu trono, a terra o escabelo dos pés. A poeira dos seus pés são as nuvens e Ele as descortina. Diz que a água do mar toda cabe na concha, na palma da sua mão. Ele é grande ou não é? Só que Ele é gentleman. Ele pode fazer o que quiser, mas Ele só entra onde é. Apocalipse tem uma igreja. Ele falou, estou de fora, hein? Ó, estou batendo. Se abrir, gente, eu estou falando de Deus. Jesus Cristo, Senhor do céu. Ele está de fora esperando alguém abrir. É muito educado. Se há a probabilidade de uma igreja sem Jesus, imagina uma casa. Quais são as características de uma casa que Jesus está nela? Primeiro, está aqui, ó, está no texto. É muito simples o texto, a minha mensagem é prática. Não tem muita teologia não, vamos para o dia a dia. A Bíblia diz que Jesus ensinava. Jesus fazia o quê? Uma casa que tem Jesus é uma escola. Você sabia que toda casa é uma escola? Independente de Jesus estar ou não, uma casa é uma. A primeira cartilha que os filhos leem são os pais. Interessante que a gente casa pensando assim, quando eu tiver meus filhos eu vou ensiná-los. E eles acabam ensinando a gente também. Tem casal que fica tão parecido um com o outro, que até o cheiro fica igual. Nós aprendemos tudo em casa. É a primeira ponte colocada entre Deus e a sociedade, chama-se família. Olhe para mim. Casamento é uma escola onde você se matricula e nunca pega diploma. Ninguém se forma nessa área. Quem está casado aqui há 30 anos vai falar para mim, pastor, essa semana minha mulher fez um negócio que eu não acreditei. Falei, você não viu nada ainda. Ninguém se forma. Eu tenho um amigo, entre aspas, um companheiro, ele está no terceiro casamento. Falou, pastor, achei que que no segundo ia ser melhor, o terceiro. Ele falou, está piorando, pastor. Achei que eu ia me formar, achei que eu ia ter experiência. Falei, querido, uma mulher é diferente da outra. Ela é diferente dela mesma, depende do dia do mês. Você nunca vai acertar. Ninguém se forma em casamento.
Ninguém se forma em casamento. A família é uma escola. Toda família é uma escola. Jesus ensinava a palavra. Opa! Família é escola? Sim. Só que se Jesus está nela, quais são os princípios fundamentais, basilares, ensinados nessa casa? Princípios da... Não, pastor, lá em casa eu nunca ensinei meus filhos a mentir. Aí o telefone toca, se for para mim, você fala que eu não estou. Lá vai o menino. Alô? Meu pai? Ele mandou falar que não está, não. Um grama de exemplo pesa mais que 1 tonelada de palavras. Na minha época, cansei de ouvir meu pai falar assim: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso não funciona hoje, não. Você pega um menino de 4 anos e fala por aí no negócio, fala, por quê? Eu estava lendo um livro evangélico de desabafos infantis. Professores de escola bíblica, avós e pais, registraram orações de crianças. Aí um menininho de 4 anos, na oração dele, papai do céu, nunca me leve para o céu, em nome de Jesus, nunca, nunca, nunca. A minha mãe falou que lá não tem McDonald's, eu vou fazer o que no céu? Visão de criança. Um outro menininho, uma menininha de 6 anos, diz, papai do céu, minha mãe não come quiabo, e se eu não comer ela me bate. Meu pai não vai mais à igreja e me obriga a ir com a minha mãe. Oração de uma criança de 6 anos. Papai do céu, me faz crescer logo, porque quando eu for grande, nunca mais como quiabo e nunca mais coloco os meus pés numa igreja. É por isso que o texto sagrado de Provérbios não é ensina a criança o, é no. Segura na mão. É por isso que eu vou na ceia. É por isso que eu entrego o dízimo. É por isso que eu frequento a igreja. Porque se eu ficar só viajando e eu não congregar, meu filho vai olhar para mim e falar, vou congregar para quê? Os ouvidos deles podem estar fechados ao conselho, mas os olhos estão abertos ao exemplo. O problema dessa geração, sabe qual é o problema dessa geração? Nós estamos terceirizando a criação dos filhos. Tio, primo, irmã, é creche e tal. Não reclame daquilo que você permite. Quando eu olho uma criança que xinga, que briga, que bate, que morde, o problema não é ela é reflexo de uma imagem que ela está vendo em algum lugar, ela está tentando chamar a atenção. Não adianta eu quebrar o espelho, eu tenho que mudar a imagem. O problema desta geração não é a baleia azul, são os pais invisíveis. Forte. Não é a presença dos jogos, é a ausência dos pais. A psicopedagogia, nem todos, mas alguns dos psicopedagogos dessa geração estão dizendo que os adolescentes têm que ter sua privacidade. Meu filho tem 14 anos, liga seu celular, abre aí, deixa eu ver. Quem te mandou essa foto? Abre seu computador, o que você está jogando aí? Ou eu invado a privacidade dos meus filhos, ou o diabo vai invadir a alma deles. Se eu não for pastor da minha casa, Deus disse, se você não cuida da sua casa, não ouse cuidar da minha. Está dolorido? Olha para cá. Ei, mãe, mulher, seu filho gostaria de se casar com uma mulher igual a você? Ei, irmão, macho, ei, macho, sua filha gostaria de ter na vida dela um homem igual a você? Ora, é por isso que muita gente não envolve mais um relacionamento saudável, porque não tem referência. Uma casa que Jesus está é uma escola onde se ensina princípios da palavra. Somos o maior exemplo da nossa família. Eu fui pregar num mega congresso lá em Goiânia, na periferia de Goiânia, um mega congresso. Tinha umas 20 pessoas. Não tinha chão, não tinha piso. Era chão,
Terminou o culto, o pastor falou assim: vamos lá em casa jantar? Falei: boa essa palavra. Deus começou a usar o senhor agora, ó. Onde tem crente tem duas coisas: comida e menino. Você sabe disso. Cheguei na casa do pastor, aquele comidão, não tinha asfalto na porta. Meninada correndo, meus filhos começaram a correr, tudo descalço, e sujou tudo. E aí, o pastor tem 3 filhos, eu tenho 3. O vice-pastor estava lá, tem 3. Aí chegou um diácono, adivinha com quantos? Com 4. Aquela meninada correndo. E aí eu comecei a brincar com as crianças. Porque do jeito que eu sou no altar aqui, eu sou extrovertido, eu sou assim, eu sou aqui embaixo, eu sou lá na banca, se for na minha casa, tem uns caras que se transformam, já viu? Ele está conversando: querido, pode ser eu, tal. Ele pega o microfone: meu Deus. O que foi, querido? Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Nada contra, eu brinco. Eu tenho muitos amigos pentecostais, eu fico brincando com eles. Eu pego no pé deles. Aí eu comecei a brincar eu estava brincando, nada sério, os meninos correndo. O que você quer ser quando crescer, menino? Ele falou: grande. Isso é coisa que pai treina. Falei: o outro é você. Ele falou: eu quero ser advogado, médico e tal. Perguntei o filho do pastor. Havia um menino tudo sujo, descalço, estava de bermuda, já tinha arrancado a camiseta, um calor suado. Você, menino, você quer ser quando crescer? Parou na minha frente aos 8 anos de idade, pôs a mão na cintura e falou: quando eu crescer, eu quero ser um homem de Deus, igual o meu pai. Aquilo me impressionou. Eu fiquei tão impactado que eu parei de perguntar, porque os próximos eram os meus. Eu falei: deixa quieto. Vai que dá ruim, deixa quieto. Uma casa que tem Jesus é uma Jesus não é o médico dos médicos? E não teve um paralítico curado aqui, não teve? E teve 4 homens que ajudaram a levar o paralítico até Jesus. São enfermeiros, são agentes de cura. Uma casa que tem Jesus é um hospital, lugar de cura. E aqui eu não estou falando de cura física. Nunca houve uma geração com tantas doenças psicossomáticas e gente doente em casa. E ao invés de nós sermos os carregadores, os agentes de cura, nós nos ferimos. A família é o único exército capaz de matar um soldado ferido. Quantas vezes, ao invés de ouvirmos uma palavra de conforto, gente, a palavra cura, isso é Bíblia. Salomão disse que palavras agradáveis são como favos de mel, doçura para a alma e saúde para os ossos. E nós nos ferimos com palavras, com atitudes. Vivemos a geração do estresse. Você come estresse da rua, come estresse no trânsito, come estresse no trabalho e vomita onde? Seja sincero. Por quê? A gente confunde intimidade com desrespeito. Você tem coragem de falar para os seus pais o que você não falaria para mim? Jamais. Você tem coragem de falar para o seu cônjuge o que você jamais falaria para a missionária ou para o pastor. Mas a gente fala e vamos nos ferindo, querido. Ninguém morre com indigestão ao engolir uma palavra que não deveria ser dita. Por isso, só pronuncia uma palavra quando ela for melhor do que o silêncio. Estamos nos ferindo. Ao invés de sermos agentes de cura, ao invés de sermos restauradores, gente que carrega, porque o texto de Salomão diz assim: é melhor serem 2, porque se um cair, ou seja, há uma condicional, há uma probabilidade, um dia alguém vai cair. Ele disse: é melhor serem 2, porque se um cair, o outro vem, pisa no pescoço e fala: morre, miséria. Não, o outro vem e levanta. Eu fiz a 8ª série 3 vezes. Tudo que eu faço é bem feito. Cheguei em casa com meu boletim. Falei: mãe, que cor é o amor? Ela disse: vermelho. Está aqui meu boletim, eu te amo. Está exalando amor. E mãe pode falar o que for pra gente, né? Mãe é mãe. Ela conversou comigo, brigou, chorou e tal. Quando meu pai chegou
Meu pai pegou o boletim, pôs na mesa, sentou comigo e eu ouvi 30 minutos de maldição. A primeira frase que meu pai disse, ele disse assim: você é um fracasso. Você nunca vai chegar a lugar nenhum. Seu nome é uma derrota. 30 minutos. Eu acreditei. Não conseguia mais passar de ano. Eu fiz administração de empresas e não conseguia terminar. O curso de teologia durava 3 anos e meio, eu gastei 4 anos e meio, assim, ó. Primeira crise no meu casamento, eu tinha consciência, convicção, vai acabar. As feridas mais profundas vêm de quem nós mais amamos. E a palavra do sacerdote, quer seja pai, mãe ou avô, ela é profética. Quer seja bênção, quer seja maldição, porque a Bíblia diz que uma palavra gera vida ou morte. A minha alma estava sangrando, porque fora esfaqueada com palavras afiadas. Anos. Um dia eu chamei o meu velho pai, e nós choramos e conversamos juntos. Nós nos perdoamos, e o Espírito Santo sarou o meu coração. Casa tem que ser hospital. Terceiro, diga comigo, refúgio. Uma casa que Jesus está é uma escola, é um hospital e também é um refúgio. A casa de Pedro, da sogra de Pedro, estava cheia, ok? Estava lotada. A Bíblia diz: tinha sauna nessa casa? Tinha sauna nessa casa? Tinha piscina? Televisão de 60 polegadas? Carro novo na garagem? Ar-condicionado? Cama king size box? Internet Wi-Fi de altíssima velocidade? Ah, mas está cheio por quê? Por quê? Jesus está lá. Ah, se a minha geração aprendesse isso. Não é errado você ter nada do que eu te disse. O problema é que estamos tentando preencher um vazio que só Ele preenche. Eles preferem, aqui no texto, as casas da Palestina eram pequenas, janelas pequenas, e a Bíblia diz assim: um lugar junto à porta. Não tinha outra, só tinha uma. Está desconfortável, está quente, é no deserto, está cheio de gente, não está legal ficar lá dentro, mas eles preferem estar lá, porque eles sentem paz. Melhor estar lá do que fora. Tem casa que o ambiente é tão artificial que nem quem mora quer voltar para ela. O marido está no trabalho, dá 18 horas, ele lembra da mulher. Ele fala: o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, tem poder. A noiva de Salomão disse: eu sou do meu amado, o meu amado é meu, e ele tem saudade de mim. Seu marido pode dizer isso de você? Refúgio. Vou te explicar o que é um refúgio na prática. Você está andando sozinho, 3 horas da manhã, a gasolina do carro acabou, você desce, e de repente a rua não tem saída, um pitbull aparece. Uma cabeça gigante assim, pesa meia tonelada. Ele sorri para você. Uma voz do além: eis meu servo que eu te digo, vaza, porque o bicho vai pegar. E aí você vai correndo, vai correndo, vai correndo. Alguém está em casa e resolve te salvar. Abre o portão da casa, quando você entra, o portão fecha, o pitbull fica de fora. Você fala: aqui! Essa casa foi um rei? O problema é que muitas casas, pastor, o pitbull está aí de dentro. Tem mulher que casou com um príncipe montado num cavalo, e o príncipe foi embora. Falei isso não. Não me complique não, que os irmãos me pegam na saída ali, ó. Sua casa é um lugar de paz. Eu estava estudando a carta aos Gálatas. Paulo escreveu para 4 igrejas. Você sabe disso, deixa eu te relembrar: Antioquia da Psídia, Listra, Icônio e Derbe.
E na carta aos Gálatas, Paulo, ele vai tratar de uma confusão que estava tendo na igreja. Os da circuncisão, aqueles que não eram da circuncisão, os que eram da lei, os que eram da... Que era a confusão toda na carta aos Gálatas, que você lembra. E aí tem uma frase de Paulo que é interessante. A briga estava tão forte entre os irmãos, ele disse uma frase lá em Gálatas, que serve para a família também. Ele falou, cuidado para que não vos devoreis, vos mordeis e vos devorais, aliás. Cuidado para que não vos mordeis. Ei, filho, você que é filho e está em casa, o que seus pais ouvem de você? Não perguntei se você fala em língua na igreja, não estou interessado, não. Se você canta, não tem interesse nenhum nisso. Não, quem está interessado nisso é Jesus, eu não. Quer saber o que você, como que é em casa? Desobedece, desonra, mente. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Uma casa só será um refúgio quando nós tivermos o cuidado de fazer dela ou torná-la um lugar de paz. Mais uma característica dessa casa, estou terminando, olhe para mim. Só me diga sim ou não. Jesus está nessa casa? Nessa aqui, sim ou não? Teve cura? Teve cura? Teve Bíblia? Teve? Ele estava ensinando a palavra. E aí quando o paralítico andou, deram glória a... Vamos raciocinar? Essa casa aqui tem glória a Deus, tem cura, tem Bíblia, tem Jesus. Essa casa é uma igreja. A sua é? Qual foi a última vez que vocês se reuniram para orar juntos? Eu lembro antigamente do culto doméstico. Na minha casa até hoje tem. Eu e minha família estamos num propósito de oração. Todos os dias a gente ora junto. E esses dias era meia-noite. Peguei meu celular, tocou, eu estava com a minha esposa no hotel, olhei, sogra, falei, o sangue de Jesus tem poder. Minha sogra é uma mãe, uma benção, ela estava com os filhos. Eu falei, minha sogra, o que ela quer meia-noite? Eu chamei ela de mãe, atendi e falei, oi mãe, benção. Ela disse, Deus te abençoe, meu filho. O Nicolas quer falar com você. 8 anos de idade. Falou, pai, estou até agora acordado, nós não vamos orar não? Eu falei, ih. Um menino de 8 anos me ensinando. A maior declaração de amor que você pode fazer por alguém é orar por essa pessoa. Orar juntos. Orar em casa. Diga comigo, orar. Você já pensou essa palavra ao contrário? De trás para frente? Raro. Como está raro orar em casa? Quem era raramente ora, raramente vence. Quem não ora está na contramão. Quem me ensinou a orar foi minha mãe. Minha mãe nunca disse, você tem que orar. 10 maneiras de oração eficaz. Não! Como é que minha mãe me ensinou a orar? Orando. 1 grama de exemplo pesa mais que 1 tonelada de palavras. Meus filhos me veem orar todos os dias. Cansei de acordar à madrugada, 2, 3, 4 da manhã. Eu era adolescente, eu acordava assustado. Minha mãe ajoelhada, soluçando. Me balançava, Deus, salva esse menino. Livra ele da homossexualidade, livra ele das drogas, Jesus, usa esse menino. Eu tinha 12, 13 anos, minha mãe orava pelos meus filhos. É uma igreja. Jesus está na sua casa? Lá em Goiânia tem uma febre de adesivos. O povo gosta de colocar adesivo para todo lado. Esse dia eu parei atrás de uma Brasília. Ela é amarelo, a porta azul, outra verde, amarrada de arame. Estava assim, ó, presente de Deus. Aí eu fechei o olho e falei, Senhor, se algum dia o Senhor quiser me dar um presente, desse aí não. Mas o irmão estava feliz, é melhor do que andar de ônibus. Outro dia tinha um carro, o povo gosta de adesivo, lá em Goiânia tem adesivo evangélico para todo lado. Aí eu parei atrás do irmão, estava assim, se você ama Jesus, buzine. Eu buzinei. O moço, ele ficou brabo, chamou minha mãe de linda, virou uma conversa, desviei o irmão sem querer. Buzinei na traseira dele, mas ele estava mandando, né? E uma senhora colocou no muro da casa dela, escreveu bem grande, esta casa pertence ao Senhor Jesus. Bonito, né? O vizinho dela não gostou, não.
O vizinho chamou a esposa e disse: nunca entrei numa igreja evangélica, nunca li a Bíblia, mas o Jesus que eu ouço falar por aí, se ele é do jeito que falam, ele não mora nessa casa não. Gente, essa mulher estressada, nervosa, fofoqueira, entojada, nojenta, fala mal todo mundo na rua. O marido dela não aguentou, saiu para comprar leite faz 10 anos, nunca mais voltou. Os filhos dela vivem com medo, vivem tudo acuado. Acho engraçado que eu falo as coisas engraçadas, fica todo mundo olhando para o pastor para ver a reação dele, para ver, né, o que vai dar e tal. Engraçado. O marido dela foi embora, os filhos dela vivem acuado, o cachorro nem sai da casinha de medo. O periquito voou, o papagaio não voou, porque ela cortou a asa, mas eu vi, ele foi embora a pé. Foi embora a pé. Ninguém quis saber dessa mulher. Quando foi no domingo de manhã, ela se levantou para ir na escola dominical, falar em língua lá na igreja, aquele cabelão, aquele saião, aquele blusão, aquele biblião, aquele linguão. Foi ela lá para a igreja. Quando ela chegou na igreja e tal, quando ela voltou para casa, o vizinho dela tinha pichado o muro. Ficou escrito assim: esta casa pertence ao Senhor Jesus, vírgula, mas está alugada para o diabo. Olha para mim, você está rindo? Olha aqui. Um dos maiores pensadores da igreja disse: quando Jesus está em casa, logo os vizinhos percebem isso. Apóstolo Paulo disse que nós somos uma carta aberta e lida. A gente prega muito mais com a vida do que falando. Um dos maiores pensadores da igreja disse uma frase que eu achei interessante. Ele disse assim: uma família que vive, não é que prega não, pregar qualquer uma que prega, esquece isso. Pregar é fácil, esquece, tira isso da cabeça. Pregar, dá lá, pregar é fácil, não é isso não. Uma família que vive os princípios da palavra, fala muito mais alto em favor do evangelho do que todos os sermões que a gente consiga pregar. Está todo mundo de olho em nós. Não, e a gente tem coragem de ser hipócrita. Não, nós temos que olhar para Jesus. Por que a gente não faz igual Paulo? Sede meus imitadores. O que falta para essa geração não é púlpito, não é mensagem, não é igreja. É a gente viver o que aprende aqui. As pessoas vão olhar para nós e dizer: eu quero ter uma família assim. Você vai dizer: leve Jesus para a sua casa. Porque se Jesus na sua casa não gerou mudança, como é que você vai sair? Como é que você vai dizer ao seu vizinho que você quer que ele receba Jesus? Falar: rapaz, eu vou querer ser o Jesus, não, a minha vida é melhor que a sua. A minha casa tem mais paz que a sua. Quando Jesus levantou os olhos, a Bíblia diz assim: e vendo a fé. Jesus viu o quê? Fé. Você já viu fé? Como é que você vê fé? Fé é azul, é roxo? Porque uma casa que tem Jesus, ela tem muita fé. Como que Jesus viu fé? Chega 4 homens e um olha para o outro e fala: rapaz, como é que nós vamos descer ele? Está cheio de gente, não cabe nem na porta. Falou: vamos descer pelo telhado? Não é telha plana, tá? Você tira, não. O mesmo material da parede, eu estou falando de casa da Palestina. O mesmo material da parede é o material do telhado. Por isso fizeram um buraco. Tinha que quebrar a casa. Eu acho que o que deu a ideia, um falou: pô, vamos quebrar a casa? O outro falou assim: não tem coragem não. Essa casa é da sogra de Pedro. Pelo arrancar a espada e cortar a orelha de todo mundo aqui, ele é estressado, eu vou quebrar a casa dele? Ele é nervoso. Não, mas vamos quebrar a casa? Agora Jesus, presta atenção, Jesus está aqui pregando no meio da casa. De repente começa a ouvir pum, pum. Aí quando quebra, faz um buraco, começa a cair poeira, um foco de luz entra. Tem 5 homens. Um paralítico que não se ajuda, carregando a maca, amarrado no lençol, vendo de pendurar de cabeça para baixo. O outro está suado, o outro cortou, o outro rasgou a voz. Pensa, como diz o goiano, um aranzel. Jesus olhou e viu atitude. A Bíblia diz: e ele vendo a fé. Está faltando em muita casa é atitude. Eu vivo uma geração que quer que Lázaro saia, só não quer tirar pedra. Uma geração que quer que o azeite se multiplica, mas não quer buscar vasos. Uma geração que quer que o cego veja, mas não vai se lavar em Siloé. Uma geração que quer que Jericó caia e não dá uma voltinha nela. Uma geração que quer pregar, mas não lê Bíblia. Quer passar no vestibular e não estuda. Você quer que seu casamento seja sarado, mas você não muda. Não muda.
Qual que é a ideia do texto? Escute. Telhado quebrado, paralítico inteiro. Telhado inteiro, paralítico quebrado. Pastor, eu tenho que quebrar o telhado da minha casa, eu estou com problema financeiro, que tal quebrar o cartão de crédito? Ah, você está entendendo o que eu estou falando. Pastor, para salvar meu casamento, eu estou viciado em pornografia, o que eu tenho que fazer? Joga o celular fora. Ou se tem alguém te mandando alguma coisa no WhatsApp, bloqueia. Bloqueia. Quando Jesus viu a atitude, ele disse: agora eu vou agir. A minha oração é para que Deus nos dê sabedoria. Cada telhado que eu quebrar, um paralítico vai levantar. Cada pedra que eu tirar, um Lázaro vai sair. Cada volta em Jericó, a muralha vai cair. Cada vez que eu for buscar um vaso, um azeite vai encher. Deus vai te dar sabedoria para que o extraordinário dele aconteça na sua vida, através de cada atitude que você tomar na sua casa. Deixa eu terminar aqui. Quando Jesus olhou para o paralítico, o que ele disse? Levanta e anda? Sim ou não? Não. Perdoados estão os teus? Agora fica imaginando aqueles 4 camaradas que suou a camisa. Mas eles ralaram, hein? Quando desce o paralítico, Jesus falou: está perdoado. Acho que eles falaram assim: não. Não era isso que a gente queria. Mas Jesus está me ensinando uma verdade. Uma casa que tem Jesus tem antes do milagre, perdão. Todas as vezes que Jesus encontrava alguém, dizia: perdoados. Antes do milagre, perdão. Casamentos falidos por falta de perdão. Filhos doentes por falta de perdão. As paralisias não cessam. Financeiras, emocionais, espirituais, no casamento, na relação íntima do casal ou em qualquer área, só haverá cura, paralisias curadas, paralítico andando, depois do perdão. E perdão não é sentimento. Ninguém acorda: gente, que vontade de perdoar. Me segura, senão eu vou perdoar. Não. Perdão não é sentimento, é decisão. Não está no âmbito dos sentimentos, mas da obediência. C.S. Lewis, um dos grandes escritores da nossa geração, ele disse que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que você tenha que perdoar alguém. Shakespeare diz que guardar ressentimento é como beber veneno, esperando que o outro morra. Quem não perdoa dorme com o inimigo todos os dias. Pastor, doeu demais. Isso é perdão. Ah, ele não merece. Isso é perdão. Diga comigo assim: perdoar. Diga de novo: perdoar. Vamos à etimologia da palavra? Perder no ar. Perdoar é deixar voar. E você percebe que quando você perde no ar, quando você perdoa, quando você deixa voar, é você quem estava preso. Porque quem não perdoa dorme com o inimigo todos os dias. Perdão tem a ver com perda. Diga perda. Se eu pegar no português e diminuir a palavra perda, fica perdinha. E se eu aumentar? Aumentativo. Perdão. Perdão é uma perda grande, mas a gente prefere ter razão do que ser feliz. Que o Espírito Santo de Deus hoje te ajude. Porque quando o perdão chegar na sua vida, na sua alma, as paralisias vão cessar. Só revendo para eu terminar aqui. Uma casa que tem Jesus é uma escola, é um hospital, é um refúgio, é uma igreja, é um lugar onde tem muita fé, é um lugar onde tem perdão. Por último, uma casa que tem Jesus é uma casa que tem milagres. Uma casa que tem Jesus, nela todos permanecem em pé. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tinha um paralítico aqui nessa casa, não tinha? O fato de Jesus estar numa casa, podem haver paralíticos nela.
O fato de Jesus estar num barco não significa que não haverá tempestade. Família é a união de vários pecadores. Um dia alguém na sua casa vai cair, vai errar, vai fracassar. Um dia haverá uma traição, haverá uma queda. Um dia vai acontecer de alguém falar uma palavra que fere. Daí a ideia do perdão. Se Jesus está na casa, para haver a cura, para haver a libertação, tem que ter o perdão. Não há outra solução para o erro, para o pecado, a não ser o perdão. Só que se Jesus estiver na sua casa, por maior que seja a paralisia, a dificuldade e a crise, o milagre pode acontecer na sua família. Você pode pegar um? Uma senhora chamada Maria, pastor, eu termino agora, rapidinho, tá? 11h40 a gente encerra aqui a meditação breve. Eu quero te contar o que acontece quando Jesus entra numa casa. Uma senhora chamada Maria, ela me contou a história dela e pediu para eu registrar num site, num livro e também num outro periódico lá. Ela foi me contar a história dela, eu fui escrever. Ela nasceu numa família tão pobre que a mãe dela, quando deu à luz, morreu. Não conseguiu resistir ao tratamento. Dona Maria ficou sem mãe. E aí o pai, não tendo condições de criá-la, deu Maria e os 4 irmãos para 5 famílias diferentes. E essas famílias ficavam revezando, cuidando e tal. Dona Maria ficou sem o pai também, que ele viajou. Quando ela completou 12 anos, o pai voltou para fazer um tratamento, conheceu os filhos, mas não resistiu e faleceu também. Maria, que já não teve mãe, conheceu o pai num caixão. De 12 para 13 anos de idade, para você ter uma ideia, ela não sabia ler nem escrever. O padrasto que criava batia nela, judiava dela e não deixava ela estudar. Ela decidiu estudar escondido. O que ela fazia? Pegava uma lata, enchia de laranjas, lá na chácara, no sítio onde eu morava. Andava 3 quilômetros a pé, vendia as laranjas, comprava lápis, caderno, estudava escondido. Com 20 e poucos anos de idade, ela ainda estava na escola e começaram a fazer um trabalho na cadeia da cidade. Alfabetização, levando leitura de livros, coisa didática e tal. E ela começou a fazer um trabalho na cadeia, com 20 e poucos anos. E lá ela conheceu um rapaz. E o rapaz se apaixonou por ela e ela pelo rapaz. Você está na cadeia, é gente boa. Só que não é tão gente boa assim. Está lá. E ela conheceu. E eles se apaixonaram. E aí ela falou, ele disse, Maria, eu vou sair daqui 1 ano. Namora comigo, casa comigo, eu mudo de vida. Ele aceitou. Casaram. Interessante que com 5 anos de casados, ele vendeu as armas, nunca mais arrumou confusão com a polícia, nunca mais cometeu nenhum crime. Ele comprou um supermercado na cidade, já estava tirando um carro zero todo ano, porque a Bíblia diz que a mulher sábia faz o quê? A mulher que fala em línguas, a mulher que tem carteirinha de membro, a mulher que frequenta a igreja, a mulher sábia. Isso tem uma diferença. 5 anos eles prosperaram. Só que Dona Maria descobriu, ela era estéril. Ficava constrangida, porque o marido trazia os sobrinhos, os primos para brincar em casa, ela não podia lhe dar filhos. Mas um dia, ela e o marido foram assistir um culto numa igreja chamada Igreja Presbiteriana do Brasil, uma igreja tradicional, histórica. Eles nem creem nos dons espirituais como nós. O pastor pregou sobre Ana, a mulher estéril. Aí Dona Maria chorava. Quando terminou, o pastor disse, mas a senhora chorou muito e tal. Porque a história de Ana é a minha história. Só que Ana teve um milagre, eu não. O pastor disse, eu fiquei sabendo que a senhora é religiosa. Quantas crianças a senhora batizou na sua religião? Ela disse 73. O pastor disse, poxa, a senhora é muito religiosa. Deus não quer que a senhora batize crianças. Deus quer que a senhora seja mãe. Pastor Crispim, igreja presbiteriana, tradicional. Eu prometo para a senhora, em nome de Deus, que se a senhora aceitar Jesus e batizar aqui, daqui 1 ano a senhora dá à luz a um filho. Anota na agenda. Ela e o marido ficaram assustados. Eu nunca tinha visto aquilo. Isso é profeta, hein? Profetizou, fica aqui que eu quero ver. Ela aceitou Jesus, mas o marido, tudo bem. 1 ano, na data que o pastor havia falado,
Ela saiu correndo para o hospital, porque a bolsa dela estourou. Ela foi dar à luz ao milagre de Deus na vida dela. A cidade onde eles moram, o hospital tudo fechado. Viajaram 90 quilômetros. Chegou lá, o médico atendeu. Não era o médico que havia cuidado dela. Fez bem, foi ele que fez o pré-natal. Deu uma injeção para aumentar as contrações, para ela ter parto normal. Só que o pente dela é colado. Desculpa, eu não entendo direito, só estou te explicando mais ou menos como é que ela falou. Ela não pode ter parto normal. E o médico viajou. Ela chegou sábado de manhã, era 5, 6 da manhã. Numa época que não havia telefone celular, não tinha contato, ele foi para uma fazenda e ela ficou perdendo o líquido amniótico sábado, domingo, segunda. Ele chegou terça de manhã. Dona Maria deitada numa cama, dando convulsão com a toalha na boca, segurando na cama, tremia. A criança no ventre tremia e parava, como se estivesse dando parada cardíaca e respiratória. Dona Maria estava morrendo. Quando o médico chegou, ela disse: pelo amor de Deus, salva pelo menos a criança. Correu com ela para a sala de cirurgia. Ela disse que sentiu o primeiro pique ainda do corte, porque a anestesia não havia pego direito. Quando o médico retira aquele bebê, reanima a criança. Quando o bebê chora, ele coloca o bebê em cima da Dona Maria, todo sequinho, com aquelas coisas grudadas da placenta. Ele disse: Dona Maria, a senhora acabou de dar à luz a um milagre. Ela disse: doutor, meu pastor falou que quem tem promessa de Deus não morre até que Deus cumpra a sua promessa. Ela fez como Ana, fez um voto de Nazireu para o menino. Falou: você não vai beber bebida forte e não vai cortar o cabelo. O pastor nem sabia disso. Quando o pastor ficou sabendo, ele falou: filho, não precisava não, isso era coisa do Antigo Testamento. Mas ela já tinha feito. Quando ela descobriu que não precisava, ela pegou o garoto aos 3 anos de idade, cortou o cabelo dele e fez uma festa. Ela reuniu 150 crianças de orfanatos, crianças de creche, sabe? Menino que nunca foi numa festa, ela fez a festa. Gastaram dinheiro num carro. E aí deu presente para todas as crianças. Foi uma festa linda. Ela pegou o menino, entregou na mão do pastor e disse: assim como Ana consagrou Samuel, eu quero que o senhor consagre. Eu sei que o senhor não vai criá-lo, porque o senhor não tem condições, eu vou criá-lo. Mas eu queria que a partir de hoje, Deus entendesse que esse menino não é meu mais. Ele é de Deus, fazer o que Deus quiser. A partir daquela consagração, só com hepatite foram 60 dias. Morre, não morre, morre, não morre. Pneumonia, bronquite, internações, cirurgias, capotamentos, acidentes, internações, tudo que você pensar. Mais um dia, aquela família estava voltando de férias, o garoto com 6 anos de idade. O pai, a mãe, o menino dormindo. O pai percebeu que havia um comboio com 5 carretas, 5 caminhões carregados de gado. O pai ultrapassou 1, 2, 3, estava no meio. O pai estava no meio, dirigindo no meio. 2 caminhões na frente, 3 atrás. O menino acordou com dor de barriga. Ai, 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 ai. O pai disse: eu não posso parar, é carga viva, é perigoso. O sol ainda não nasceu, eu tenho que chegar no trabalho, é segunda-feira. E tentando convencer, mas o menino, ai, ai, ai. Ele encostou o carro, os caminhões passaram. Ele estava no meio do comboio, os caminhões foram embora. O garoto agachou no canto, no acostamento, e começou a assoviar. O pai disse: você não vai fazer nada. Passou. Pensa no pai irado. Pega o menino com aqui, joga dentro do carro, sai cantando os pneus. Fez uma curva assim, ó. O sol havia acabado de nascer, chegando numa cidade chamada Goiás Velho. A ponte é bem estreitinha, pista única. Um boi que estava lá no pasto, ele pulou a cerca e ficou no meio da pista. O primeiro caminhão bateu e parou. Os outros caminhões engavetaram, entraram um dentro do outro. Tinha muitos caronas naquela época. Morreram todas as pessoas e morreu mais da metade do gado. Quando o pai desce do carro, que ele vê aquela tragédia, gado se arrastando, misturado com gente morta, ele não saiu do lugar. Ele não conseguia andar, porque ele estava no meio. Ele não conseguiu andar. Quando ele viu o livramento, ele ficou apavorado. A mãe desceu, sacudiu ele e falou: homem! Quantas vezes eu vou ter que lhe repetir? Quem tem uma promessa de Deus não morre até que Deus cumpra a sua promessa. Aquele homem tinha desviado da igreja, voltou a beber, voltou a fumar. Sabe o que ele fez? Voltou para a igreja rapidinho. Hoje ele é presbítero na casa de Deus. Aquela mulher, hoje ela é líder do círculo de oração. E aquele menino sou eu, Mark Anderson. Eu vim para lhe dizer que quando Jesus entra numa casa, Ele faz milagres. Se você acredita em milagres, coloque-se em pé onde você está, no nome de Jesus. Olhe para mim.
Eu não tenho irmãos, não tenho irmãs. Sou filho único. Eu não sou palhaço de púlpito. Eu posso ter um jeito diferente de pregar, mas eu conheço o Deus que eu prego. Eu não morri aquele dia e nem das outras vezes, como ano retrasado, ao capotar o carro a 140 por hora. Por que, pastor, que você não morreu? Porque essa data de hoje estava agendada na agenda de Deus. Ele vai entrar na sua casa hoje para mudar essa história, para mudar esse casamento. Eu quero profetizar hoje, no nome de Jesus, a pedofilia não vai chegar na sua casa, ninguém vai tocar nos seus filhos. A homossexualidade vai bater em retirada. Eu repreendo o divórcio no nome de Jesus. Como profeta das famílias para esta geração, eu profetizo que antes do final desse ano, você vai declarar como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você pode, ore agora, ore. Oh, Espírito Santo de Deus, nós oramos pelas nossas famílias, nós oramos pelos nossos filhos, pela nossa casa. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Faz-nos gerar o extraordinário do céu. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ore. Cite o nome de alguém, dos seus filhos. Peça a Deus o milagre nessa circunstância. Em nome de Jesus, eu abençoo sua casa, eu abençoo sua família, eu abençoo seus filhos. Como profeta de Deus para as famílias, eu profetizo o milagre do céu sobre a sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.